A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombasa. Passando para desejar a todos uma excelente noite. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, estamos no nosso 11º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. E mais uma vez passando para deixar uma porção para os nossos corações. Eu quero ler um texto que está no livro dos Salmos, Salmo de número 126, que diz: E quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grande coisa fez o Senhor a estes, grande coisa fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo os seus molhos. Estamos aqui diante de um texto glorioso, Salmo dos Degraus, onde Israel canta engrandecendo a bondade de Deus. Esse salmo era um memorial do cativeiro babilônico, quando o povo de Deus foi levado cativo, e agora após 70 anos, Deus muda a sorte de Israel. É o que Jeremias falou no capítulo 29, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para com o seu povo. E quando nós observamos esse salmo, nós entendemos que o cativeiro é uma palavra muito familiar para o crente. Todo crente, ele entende essa linguagem, pois nós temos as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades diárias, e quando nós falamos de cativeiro, nós entendemos que o cativeiro ele é sinônimo de angústia, de isolamento, de esquecimento, de escassez, de poucos amigos, de lutas, e nós poderíamos até questionar o porquê de Deus permitir o cativeiro na nossa vida. Poderíamos até pensar que Deus ele tem prazer no nosso sofrimento, mas eu quero garantir a você que não. Mas Paulo vai dizer à igreja que está em Roma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Mas, diante desse texto, eu aprendo algumas lições gloriosas acerca do cativeiro. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Quando nós observamos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 diz: E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu em meio dos cativeiros, junto ao rio Quebar. Ezequiel diz que ele estava no cativeiro, junto ao rio Quebar. Ele fazia parte desta leva que tinha sido levado para o cativeiro. E a primeira coisa que eu aprendo com Ezequiel, aí o versículo diz: e se abriram os céus. Então, em primeiro lugar, entenda, cativeiro é lugar de céus abertos. Pastor, e o que significa céus abertos? Significa depender de Deus, provisão, cuidado. Cativeiro é lugar do cuidado de Deus. É onde Deus provê para o crente. É onde a mão de Deus trabalha em prol da nossa vida. Então, descanse o seu coração nesta noite. Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. Isso aqui não é uma palavra emotiva. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus vai abrir os céus. Em meio a esta luta, os céus vão se abrir, porque o próprio Deus disse que abriria janela nos céus. E quando eu falo de abrir os céus, quando eu falo de provisão, eu me lembro do capítulo 17 de 1 Reis. Em meio a um caos, em meio a uma crise,
em um cenário desolador, Deus agora cuida da vida do profeta Elias. 3 anos e 6 meses sem chover. Uma crise tinha se instalado, uma grande seca. Aí Deus agora provê para o profeta um ribeiro, carne e pão. Todos os dias. Tinha água potável para o profeta beber. Tinha carne fresca para o profeta comer. E pão quente para ele se alimentar. Poderia faltar na esquerda, na direita, na frente, atrás. Mas Elias estava debaixo da provisão de Deus. Elias estava vivendo no céu aberto. Era Deus que estava provendo para a sua vida. E eu quero dizer a você nesta noite, o Deus da provisão, Ele está aqui. O Deus da provisão, Ele visita a tua casa nesta noite. Ele visita o teu lar nesta noite. O que mais se fala hoje, além dessa enfermidade, é a questão econômica. É a questão da crise que o país vai enfrentar. Mas eu louvo a Deus, porque o céu não depende da bolsa de valores. O céu não depende da economia do mundo. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então alegre o seu coração nesta noite. Quem cuida da nossa vida é Deus. Os céus vão se abrir, a provisão vai chegar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Outra verdade que eu aprendo acerca do cativeiro. A última parte do versículo diz: e vi visões de Deus. Então eu entendo que cativeiro é lugar de visões de Deus. E o que é visões de Deus, pastor? É Deus trabalhar, é você ver Deus trabalhar nas tuas impossibilidades. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Ninguém está vendo, mas você está contemplando pela fé. Ninguém está enxergando, mas você enxerga pela fé. Você lembra do capítulo 7 de 2 Reis? Quando em meio a uma crise econômica, quando em meio a uma crise espiritual, uma crise moral, o rei agora fica preocupado, diz: manda chamar o profeta, porque há fome em Samaria. E de repente, quando vão chamar o profeta, o mensageiro, que ele chega diante do profeta, o profeta diz: volte lá e diga ao rei que amanhã, por esta hora, haverá na porta de Samaria provisão. Haverá farinha e cevada para a glória do nome do Senhor. Isso é céus abertos. É ver o que ninguém vê. É contemplar o que ninguém contempla. Você lembra do capítulo 6 de 2 Reis? Quando cercaram Dotã? E de manhã cedo o moço se acorda e vê a cidade cercada e corre e disse: ai meu Senhor, vamos morrer. Estamos encurralados. Aí Eliseu disse: tem calma, menino, porque o menino é um problema. Tem calma, menino, te aquieta, que eu vou orar para Deus abrir os teus olhos e você vê. E quando ele ora, Deus abre os olhos do menino. E o menino, quando olha para o problema, ele vê além do problema cavalo, carruagem e carro de fogo. E ele diz: meu Senhor, agora eu entendi que mais é o que está conosco do que o que está lá fora. Lá fora está o braço de carne, mas conosco está a mão do Deus que é todo poderoso. Uma terceira verdade que eu quero pontuar também nesta noite. Versículo 2. Versículo 1 do capítulo 2 de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Terceiro lugar, cativeiro é lugar de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. E eu tenho certeza que Deus, nesses últimos dias, tem falado à terra. A Bíblia diz que Deus quebra os palácios da vida de Moisés. Deus agora tira Moisés do Egito, leva para o deserto. A Bíblia diz que ele passou 40 anos no Egito. Aí Deus agora vai desaculturar Moisés. Ele passa 40 anos no deserto. E lá no deserto ele contempla uma coisa que ele não viu no Egito. A Bíblia diz que lá no deserto, quando ele vai passando, ele vê uma sarça.
E agora a sarça pega fogo. E o que chama atenção é que aquele fogo não consumia a sarça. E quando Moisés chegou para perto, uma voz disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás é terra santa. Então eu entendo que lá no palácio, Moisés não conseguiu ouvir a voz de Deus. Mas lá no Egito, lá no deserto, Moisés ouviu a voz do Senhor. Então eu quero dizer a você nesta noite, que a voz de Deus são como a voz de muitas águas. Nesta noite, escuta o que Deus tem falado ao teu coração. Escuta o que Deus tem falado aos teus ouvidos. Se acalme, se aquiete. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então cativeiro é lugar de ouvir a voz de Deus. Quarta verdade que eu quero pontuar nesta noite, o capítulo 37 do profeta Ezequiel, que fala do vale de ossos secos. Então eu entendo em quarto lugar, que cativeiro é lugar de restauração. A Bíblia diz que havia um caos no vale. Era um vale de ossos sequíssimo, era osso para tudo que é lado. E de repente Deus disse: Ezequiel, poderão estes ossos reviver? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus disse: eu sei e eu quero. Profetiza. E quando ele profetizou, a Bíblia diz que houve um reboliço no vale. E cada osso começou a juntar ao seu osso. E de repente aquele caos, de repente aquela desorganização que havia no vale, passou a ficar uma organização. E Deus começou a restaurar. E eu quero dizer nesta noite, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu casamento. Receba esta palavra. Eu sinto a orientação do céu para profetizar esta palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de restauração. E o princípio da restauração é fazer daquilo que tem. Então, em meio a esse caos, em meio a esses cacos, Deus vai pegar os caquinhos tudinho, vai começar a montar esse quebra-cabeça. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E em último lugar, eu entendo no capítulo 47, na visão do homem com cordel na mão de medir. Quando aquele homem convida Ezequiel para se aprofundar-se mais. Eu entendo que cativeiro é lugar de intimidade com Deus. Eu tenho certeza que diante da situação em que estamos vivendo, em meio a essa crise que estamos enfrentando, Deus tem reservado esse tempo para que nós possamos nos chegarmos mais a Ele. Porque nós precisamos entender que com Deus a recíproca é verdadeira. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a outro. Quando nós olhamos para o capítulo 47, vemos que aquele ser disse: venha. A água deu no tornozelo, a água deu no joelho, a água deu no busto. E ele disse: eu não posso mais. Ele disse: venha nadando, mas se achegue, se aprofunde. E é isso que Deus quer de nós. É que nós temos mais intimidade com Ele. Porque a intimidade gera confiança. A intimidade gera credibilidade. Quanto mais temos intimidade, mais nós cremos, mais nós confiamos. Infelizmente tem muito crente vivendo uma fé superficial, tem muito crente raso, mas nesta noite se aprofunde em Cristo, ore mais, busque mais, jejue mais, leia mais, louve mais e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Que Deus nos abençoe.